Muito boa tarde, meu povo, você que está aí de casa. Nós somos mundialistas e estamos começando agora mais uma live para você que está aí sossegadinho, deitadinho na sua cama, no seu sofá, nos seus aconchegos da sua residência. Hoje estamos aqui para falar dessa rodada maravilhosa de Libertadores. Os brasileiros saíram, graças ao bom Deus, todos classificados, todos muito bem compactos, prontos para uma grandíssima final brasileira na Libertadores, né? Além disso, falaremos também de São Paulo, falaremos de Santos, né, que correm por fora, né? Que eles vivem a vida deles separados, né? O São Paulo e o Santos e o Corinthians, eles vivem em outro mundo, né? Enquanto o Palmeiras e o Flamengo vivem esse mundo maravilhoso de Libertadores. E hoje aqui, nada mais nada menos, ao meu lado eu tenho essa equipe maravilhosa que vieram para fazer parte desse programa muito mais do que especial. À minha esquerda eu tenho ele, a estreia de Matheus Formigari. Matheus, tudo bem? Muito boa tarde para todo mundo, boa tarde Caicão, boa tarde para todos do sofá. É um prazer estar aqui apresentando o programa na primeira vez no estúdio aqui, presencialmente. Maravilhoso. Apresentei já lá de casa, né? E agora, primeira vez aqui, vai dar tudo certo e vai ser muito bom mais uma vez. Eu quero que você faça uma dedicatória, né? Para quem você dedica, né? Seu início nos programas no estúdio, né? Tem alguém que é dona do seu coração nesse momento? Tem algum amor, alguma paixão, Matheus Formigari, não? Uma paixão? Vamos ficar quietinho no momento, sem falar nada, né? Então pra mamãe, manda um beijo pra mamãe. Um beijo pros meus pais, que me apoiaram muito. E, que igual o Temperini, nosso participante aqui, ó. Que eu queria. Um beijo, chefe. Maravilhoso. E hoje, né, temos no nosso sofazinho do amor, né? O sofá que sempre recebe 3 pessoas maravilhosas. Hoje, nada mais nada menos, mais 3 pessoas maravilhosas, 3 homens, né? O programa hoje tá bem machista, né? Eu tenho à minha esquerda ali Luigi Rossi Rosa, né? O Luigi, nosso maravilhoso santista. Luigi. Na verdade, meu nome é Luigi Rossi da Rosa, não querendo te humilhar aqui ao vivo, mas tem o da Rosa. Fica pior ainda. Santa então. Rosa. Muito boa tarde, rapaziada. Programazinho hoje especial, porque não tem jeito, nós somos novos aqui, são os novos invadindo os mundialistas. Parabéns pro Teus que tá estreando hoje, tamo junto. Muito obrigado, irmão. Infelizmente, Deus nos abandonou essa semana, né, Caicão? Infelizmente. Eu não concordo. A gente teve que fugir pras colinas, porque alguém vai ser tetra e não vai ser nosso time, né? Acabou essa brincadeirinha. Acabou a hegemonia, né? Vambora que o programinha vai ser bom demais. Assim como o Teus, eu gostaria que você fizesse uma dedicatória também a esse programa. Dedicatória pra... Ainda não, mas eu quero mandar um beijo pros meus pais também, amo eles, sempre me apoiaram. Olha, que coisa linda. Um beijo pro chefe. E um beijo pro chefe. Aí, maravilhoso. E sorridente ao lado de Luigi Rossi, da Rosa, temos Lucas Delgado, corintiano, mais um corintiano dos mundialistas, né? E aí? Continuar esse legado aí do Corinthians, não entendi o que o Kaique falou, graças a Deus, os dois passaram, tem que perguntar onde está Deus para livrar os brasileiros dessa final, mas vamos aí comentar. Deus, parabéns pela estreia aqui no Obrigado, programa. irmão. Boa sorte, e é isso, vamos pra cima. Olha, teve alguém que não ficou nem um pouco contente com essa história de Deus nos abandonou. E esse alguém é um cara que eu amo do fundo do meu coração, um dos membros mais importantes do Mundialista para mim, Arthur Garbuio. Uma boa tarde para todos vocês que estão assistindo, uma boa tarde à bancada, a toda a equipe dos mundialistas. De verdade, mais um programa, mais um dia e muito obrigado a todos. Um belo dia de futebol, uma bela partida na Libertadores. Vai ser um tema muito importante até, porque é uma virada histórica. Querendo ou não, apesar de eu ser santista, eu vou reconhecer que é uma virada histórica e, assim, vai
vai ser o tetra da Libertadores. Isso é inegável, né? E vai ser um tetra maravilhoso, né? Sim, vai Flamengo ser ou Palmeiras, os Flamengo dois ou Palmeiras. concorrem ao tetra da Libertadores. E a gente começa aqui falando do time rubro-negro. Sim. O Flamengo maravilhoso, né? Enfrentou o Racing lá no Avellaneda, né? No famoso Avellaneda, no famoso Avellaneda. El Cilindro, né? El O El Cilindro de Avellaneda. Avellaneda, maravilhoso. El Aê, Cilindro. acertou. É um empate por 0-0, né? O Flamengo sofreu muito, sangrou muito, mas é isso que um grande clube faz, né? Aqueles que se diziam ainda grandes, que diziam que tinham tradição na Libertadores, como o Santos e como o São Paulo, aprenderam muito bem nessa semifinal dos times brasileiros. É isso que um time grande faz na Libertadores. Ele sangra e ainda assim ele sai vitorioso da batalha. Matheus, o que você achou dessa partida entre Racing e Flamengo, né? Um jogo muito pegado. Você acha que o Flamengo mereceu a classificação? Cara, eu acho que mereceu bastante pelo que apresentou, né? O El Cilindro é um estádio que é muito difícil de jogar. Tem torcedor que cita que é mais difícil que La Bombonera e o Monumental, né? O estádio do River. Então era uma partida difícil pro Flamengo, né? Tendo 1-0 só de vantagem aqui no Maracanã. Eu achei que ia ter mais pressão. E eu acho impressionante o Felipe Luiz. É a segunda vez que ele faz isso. Ele perde um jogador, fica com um jogador a menos e consegue se manter na partida. E o Flamengo, no primeiro tempo, quando estava 11 contra 11, estava até melhor que o Racing, fazendo pressão, tinha chance de gol. O goleiro do Racing, aliás, é muito bom goleiro, fez uma baita de uma defesa. E eu achei que o Flamengo passou merecidamente, jogou muita bola. Queria saber a opinião do Lucas Delgado também. Olha, é bom a gente destacar, tá? Falamos aqui, comparamos com La Bombonera, a festa que o Racing fez foi algo assim de outro mundo. Eu mesmo nunca tinha visto isso na minha vida, né? Nós, torcedores são paulinos, abertamente são paulinos, como todos sabem, costumamos falar que El Morumbi te mata, né? Que a noite de Libertadores no Morumbi é diferente, mas eu nunca havia visto algo assim em toda a minha vida. O El Cilindro é o verdadeiro caldeirão. Aquela festa que foi feita antes, naquele momento eu tive certeza de que o Racing sairia com a classificação, né? O que você acha, Delgado? Você partilha da mesma opinião do Matheus? Você acha que foi uma classificação merecida, que o Flamengo realmente jogou mais bola, teve mais cara de time vencedor? Muita gente não suporta essa pressão que o Racing faz lá. Acho que o Flamengo se portou muito bem, como o Matheus falou. Acho que, de novo, o Felipe Luiz ficou com um jogador a menos. A gente vai discutir já, né, se foi expulsão, se mereceu ou não. Mas eu acho que o Felipe Luiz, de novo, teve uma boa estratégia ali, conseguiu manter o time do Flamengo focado no jogo. O time do Flamengo lutou, batalhou muito, então, para mim, foi muito merecida a classificação para essa final e que vai ser um puta jogo, né? Para Palmeiras e Flamengo, para mim, acho que para todo mundo aqui, é os dois melhores times das Américas, então é merecida essa final. E eu concordo com o Matheus, acho que o Flamengo mereceu sim essa classificação. De verdade, o El Cilindro é o verdadeiro caldeirão. E se bem que as torcidas brasileiras precisam aprender com algumas barras argentinas, porque eles realmente amam o futebol. Eles não torcem por fase, eles amam, na boa ou na ruim. Até, assim, time de quarta divisão argentina lota os estádios. Mas beleza, cara, a Argentina tem os mesmos problemas, ou até piores. Mas a festa que fez, a gente precisa aprender, porque isso é inegável, querendo ou não. E aí, esse jogo do Racing e do Flamengo me lembrou a Batalha de Rosário, de 1998, quando o Santos ganhou a Copa Conmebol de 98, saudosa Copa Conmebol, a antecessora da Copa Sul-Americana. E aí, foi uma batalha imensa, muita briga, um 0-0 bem pegado, mas por conta do resultado na Vila Belmiro, que foi 1-0, o Santos saiu campeão em 98. É a cara de jogo sul-americano, né? Sim, é bem Os jogos sul-americanos, ele tem essa cara de... Sempre são jogos muito brigados, né? São verdadeiras batalhas, né? E o Flamengo enfrentou uma baita de uma batalha. A gente viu o time do Flamengo realmente sangrar e não caiu de joelhos, permaneceu de pé, conseguiu a classificação ainda com um a menos. Queria perguntar do Luigi. Luigi, o que você achou? A expulsão do Plata foi realmente verídica? Você acha que teve realmente tudo aquilo que, né? O jogador disse que tomou um soco ali nas partes íntimas e tudo mais. Você concorda disso? A partir dessa opinião, você acha que o Plata ele foi injustiçado nessa semifinal? Eu acho que a expulsão do Plata mostra muito o que a Conmebol queria, né? O que a Conmebol queria era o Racing na final da Libertadores, porque a Conmebol não aguenta mais dois times brasileiros na final. A expulsão do Plata foi um escândalo. Não foi nada. E se fosse o contrário, duvido Nossa que ia dar senhora, vermelho. se fosse o contrário, o juizão mandava Pois é, levantar. né? Fazia aquele, ó, levanta. Não Exato. foi nada. Eu acho que a Conmebol queria o Racing e a LDU na final da Libertadores e mais um ano não deu, né? É o Brasa na final. Querendo ou não, né? Porque a Conmebol, que é famosa por favorecer argentino, uruguaio, paraguai e prejudicar brasileiro, né? A gente viu na Copa América passada, eles prejudicando o Brasil e deu no que deu.
Não Então, é mas tanto desesperado. se fala sobre esse favoritismo que a Conmebol tem aos clubes não brasileiros, né, da América Latina. Vocês acham que o tempo de acréscimos foi um tempo de acréscimo justo? É forte, né? Porque eu não acho que foi justo, mas a gente tem que falar. O goleiro Rossi é um gênio. Ele é um gênio da Da Ele cera. é um malandro. Ele é a arte de matar tempo, ele é um gênio. Ele é o Van Gogh da arte de Ó, matar tempo. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, é graças ao Rossi. Porque que goleiraço. Que goleiraço. E até tem os argentinos pedindo para que ele seja convocado na seleção argentina. Enquanto aqui no Brasil, qualquer jogador que vem lá de um Racing Strasbourg da vida, mesmo se ele fosse bom, algum destaque, o pessoal fica puto. E o Rossi, que inicialmente a gente ouvia muitos flamenguistas reclamando dele, né? Que a torcida do Flamengo também, ela tem essa fama, né? De reclamar até dos maiores jogadores. Eu queria puxar um assunto aqui fora da pauta, mas eu queria saber a opinião do Matheus. Ele que é corintiano fanático, ele que visita muito Itaquera. Matheus, o que você achou dessa festa da torcida do Racing? Pra mim foi algo, assim, surpreendente, gente. Eu parei tudo que eu estava fazendo no momento pra assistir aquilo. Aquilo foi maravilhoso. Se eu pudesse, eu estaria lá, vestindo as camisas do Racing, pendurado no alambrado, como os torcedores estavam fazendo, mesmo sem saber nada da torcida, da história do Racing. Eu torceria para o Racing como se fosse o time que eu escolhi desde da minha nascença. Porque aquilo ali, gente, aquilo ali pra mim é o verdadeiro amor, a paixão ao futebol. Você já tinha visto algo assim antes? Ah, posso ser sincero? Calma aí. Posso ser sincero? Pode. Cuidado. Um passinho a mais, eles talvez cheguem na torcida do Corinthians. Isso é loucura. Tô brincando. A torcida do Racing fez uma festa espetacular. Gente, eu liguei minha TV, eu falei, não vai ter jogo. Era uma fumaceira que eu não conseguia enxergar nada, era só fumaça, uma festa, a torcida gritando, pulando. Saiu vídeo no Instagram, não sei se vocês chegaram a ver, de uma torcedora agarrada, assim, sentada no alambrado, com a perna tudo cortada, arame, assim, e cantando. Então, tipo, é o que o Arthurzão falou, é o verdadeiro amor pelo clube, independente da fase que tá. Tudo bem que tá na semifinal de uma Copa Libertadores, mas é um amor que dá pra ver que a torcida transmite pelo clube. Tá, muito legal a gente ver Inclusive, isso. tem uma história muito legal sobre a torcida do Racing. Em 1999, o clube quase faliu, quase fechou as portas. E mesmo assim, a torcida, no dia em que era para fechar as portas, eles lotaram o estádio como se tivesse algum jogo. E aí aprovaram que o Racing deveria virar uma sociedade anônima. Depois voltou a ser um clube associativo anos depois. E em 2001, com um time desacreditado, foi campeão argentino. Foi campeão argentino. Isso- Meu, é uma história de um gigante subestimado. De um dos grandes, assim, que não vejo muito falar sobre, além de Boca Juniors, River Plate, Independiente, Estudiantes de La Plata, São Lourenço. Meu, o Racing tá aí. Inclusive, Isso pra mim- quando eu fui pra Argentina, eu trouxe eu e meu pai temos um chaveirinho do Racing também. E isso explica porque nós gostamos também bem do Racing. Embora a gente tenha a rivalidade Brasil-Argentina, eu tenho muito respeito pela torcida do Racing, também pela sua história. Isso pra mim só escancara o que era para os clubes brasileiros terem aprendido há muito tempo, né? Que quem é dono do clube é o torcedor, né? Quem perde noites de sono, quem no outro dia tem que acordar cedo para ir trabalhar, quem movimenta o clube, quem lota estádio, quem faz festa, quem compra o uniforme, quem banca o clube é a torcida. É você que está em casa. É você que está em casa que tem que aceitar um diretor comédia comandando o seu time, um time fraco, um time sem vontade. É você o dono desse time. Vai às ruas, cara. A gente tem que começar a entender que nós somos donos dos times. E não é quem está lá, não é o Marcelo Teixeira, que é o dono do Santos. Não é o Casares, o blogueirinho, que é o dono do São Paulo. Nós somos os donos dos clubes. E nós devemos reivindicar isso. E a torcida argentina parece que já percebeu isso há muito tempo, né? Estão à frente da gente no que se diz a paixão ao futebol. Enquanto tem organizada que se vende a diretoria, enquanto tem E é o que torcedor mais tem, e é o que mais tem no torcedor Brasil, que é fala isso. que não vai assistir mais times, não vai assistir mais jogos do time na Série B, essas coisas, os argentinos vão pra cima com tudo, protestam, lotam o estádio, eles dão um voto de confiança, aqui é na base da ingratidão. Ó, eu queria aproveitar, Arthur, que você tá bem animado hoje, para te perguntar, vamos fazer uma recapitulação do trabalho do Felipe Luiz no Flamengo? O que você acha? Agora ele acaba de levar o time para uma final de Libertadores, está em segundo no Brasileirão, apenas um ponto atrás do líder, que é o Palmeiras, e agora, ocasionalmente, acaba enfrentando esse mesmo que está à frente dele, né? Você acha que o Felipe Luiz vem fazendo um bom trabalho na equipe do Flamengo? Você acha que ele, nesse momento, ocupa a primeira prateleira dos técnicos brasileiros? Pra mim, ele é uma esperança dos técnicos brasileiros em meio a essa crise de técnicos com ideias ultrapassadas, técnicos que não se renovam.
O Felipe Luiz se mostra como uma esperança, porque ele veio de ideias da Europa, ele foi treinado por vários treinadores da Europa, vários treinadores até experientes, como, se não me engano, acho que ele foi treinado até pelo Diego Simeone. O Diego Simeone esse que o Atlético de Madrid pensa no substituto dele, que é o Felipe Luiz. Então, ele pra mim é uma esperança. Ele pode também fazer história, pode ser um brasileiro que pode se destacar no futebol europeu. Eu não me lembro da última vez que isso aconteceu, além do Filipão, que não teve uma grande passagem pelo Chelsea e pela seleção portuguesa, que ele também teve uma grande passagem pela seleção portuguesa, que foi em quarto colocado na Copa de 2006. Enfim, o Felipe Luiz é uma esperança, uma abertura da porta da esperança para o fim dessa escassez de técnicos brasileiros. Só mostra como também a vinda dos estrangeiros pode ajudar muito bem os técnicos brasileiros a se modernizarem. Sim, eu acredito muito nisso. Eu acho que os técnicos brasileiros começaram a acordar, né, e perceber um pouco mais, com a vinda desses técnicos estrangeiros, como o futebol ele precisa sempre de uma atualização, né? E um grande exemplo desse técnico, ele para mim, ele ocupa a primeira prateleira, ele é maravilhoso, esse homem. Abel Ferreira fez um show de bola na noite de ontem, na noite de quinta-feira. O Palmeiras ele se classificou, mas não foi uma partida, foi uma aula de futebol. Eu queria saber do Delgado, né? Isso? Que ele é né? O que você achou, Delgado? Eu quero a sua opinião jornalística, cara. O Palmeiras, ele se mostrou o melhor clube do continente? Cara, eu acho que se mostrou ontem. Fez 4, podia ter feito 8, 9 se quisesse, pra falar a verdade. LDU inexistente no jogo, não teve nenhuma chance, passou do meio campo, só assistiu o Palmeiras jogar. E o Palmeiras, o que é mais impressionante, eu acho, o Palmeiras sempre revela mais jogadores, né? O Alan, que estava esquecido no banco, entrou ontem. Pra mim, foi o melhor em campo ontem. Pra mim, o melhor em campo também. Primeiro gol praticamente foi dele, porque ele cruzou a bola. Se tem o desvio do Sousa ou não, a bola ia entrar do mesmo jeito. E ele sofreu o pênalti do último gol, que o Palmeiras, se não fizesse aquele gol ali... Exato. Uma jogadaça aquele pênalti. Driblou vários, acho que driblou 3 ou 4 da LDU. E se o Palmeiras não consegue aquele pênalti ali, pode ser que vai pros pênaltis, pode ser que a noite histórica do Palmeiras não ia rolar. Então, eu acho que se mostra... Eu já mostrei, já falei essa opinião, vocês podem até falar sobre. Eu acho que o time do Palmeiras, o elenco, é melhor que o do Flamengo ainda, eu acho, na minha visão. O elenco, você acha melhor? Peça por peça? Peça por peça, do banco também, eu acho que é melhor que o do Flamengo. Peça por peça? Eu acho. Ou você diz em relação ao entrosamento, ao time no geral? Não, eu acho que tudo engloba, mas eu acho que se você for olhar peça por peça, o que está jogando hoje, eu acho que o do Palmeiras é melhor. Forte aspas. Eu acho. Eu queria levantar de vocês. O que vocês acham? Eu discordo completamente. Eu também discordo completamente. Discordo completamente. O que você acha, Arthur? Olha, eu tenho uma visão mais equilibrada. Acho que tanto o Palmeiras e tanto o Flamengo estão se mostrando, estão nivelando no futebol brasileiro. Assim como na década de 60 teve o Santos e Botafogo, na década de 70 teve Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense e etc. Anos 90 teve o São Paulo, Corinthians. Por aí, pra mim, essa é a era do Flamengo e do Palmeiras. A era, assim, chegou a era deles. Porque, pra mim, o Palmeiras fez história na Libertadores. Virou um 3-0. 3-0, eu não lembro de nenhum brasileiro fazer isso. Inclusive, em semifinal, é o primeiro time a conseguir virar um 3-0. Eu tenho uma opinião que é a seguinte, na minha opinião. O Flamengo, ele monta um elenco maravilhoso, é um time realmente recheado de craques, né? Todo mundo sabe muito bem disso, mas é um time que só de bater o olho no elenco, você já sabe quem é cada jogador. Você sabe a história de cada um deles, ou seja, é um time recheado de estrelas. Já era de se esperar que isso desse certo. E o Palmeiras, ele parte de um princípio diferente. O Palmeiras, ele parte de um princípio já de trazer aqueles jogadores que estão meio ali escanteados, mas que têm um bom desempenho, que talvez na visão do Abel sejam ótimos jogadores. Ou jogadores emergentes. E eles, exatamente, emergentes também, muitos. E o Abel, ele molda eles de uma forma que o time em si funciona muito bem. Então, eu não consigo dizer aqui qual elenco é melhor, mas na minha opinião, como um amante do futebol, como jornalista, na minha opinião, os jogadores do Flamengo, sozinhos eles, dariam certo em qualquer clube que jogasse no Brasil. E eu não acho que qualquer jogador do Palmeiras daria certo em qualquer time do Brasil. Então, eu acho que, peça por peça, o time do Flamengo, ele é melhor por conta disso. Porque os jogadores são estrelas, já são jogadores renomados, e que qualquer um teria como ídolo no seu clube. Já os jogadores do Palmeiras eu não vejo assim.
Eu acho que são jogadores que realmente são muito bons, são muito acima da média, porém se dão muito bem, se encaixam muito bem no plano Abel Ferreira, na Sociedade Esportiva Palmeiras, nesse time, nesse elenco montado. E que ainda demorou para chegar nesse estado que está agora, né? Nesse ano principalmente. Demorou até o Abel, com essas peças que ele juntou, que ele formatou, ele poder achar ali a alquimia perfeita para poder encaixar esse time, né? E é muito legal a gente analisar também, nesse mesmo perfil, seguindo essa mesma linha de raciocínio, de remodelar os jogadores, Rafael Veiga, né? É um nome muito forte que foi assim, extremamente importante nas últimas conquistas da Libertadores, mas que nesse ano ele deu uma sumida, deu uma apagada, e agora a gente viu nesse último jogo uma reascensão de Rafael Veiga pelo comando do Abel Ferreira. Sim, ele era chamado de Morto Veiga, mas aí nessa semifinal pra mim foi o retorno do Rafael Veiga Prime, algo que eu não via acho que desde 2022. Beleza que 2023 foi uma outra época, mas gente, o que o Rafael Veiga jogou ontem é inacreditável, porque ele, pra mim, ele foi o herói daquela partida. Eleito craque do jogo também, né? Não, e ele é um cara bem identificado, palmeirense declarado, jogador torcedor, no caso. Sim, é muito bom a gente ver a garra que ele tem quando Sim. ele marca um gol, quando ele comemora, como ele joga pra torcida. Eu queria saber do Luigi, o que você achou desse jogo do Rafael Veiga, né? Foi eleito o melhor da partida. Você consegue analisar assim essa reascensão do Rafael Veiga, que agora ele vai manter esse padrão que ele apresentou nesse último jogo? Ou foi apenas ali um ponto fora da curva e que realmente ele já é um jogador em decadência? O Veiga é um cracaço de bola, né? Um gênio da bola, na minha opinião. Acho ele muito, muito, muito craque. E a gente sabe que a torcida do Palmeiras vem sendo mimada, e eu achava muito cruel as críticas e até a reação da torcida com o futebol do Veiga, que o Veiga hoje, se eu não me engano, tem 32 anos para 33, é algo nessa média. E tem uma frase que eu sempre gosto de ressaltar: existe jogador ruim com fase boa, e existe jogador bom com fase ruim. O Veiga é um cracaço de bola que tá numa fase ruim. É uma temporada ruim em 6 no Palmeiras. Então, assim, é um escândalo a gente querer excluir o Veiga do elenco do Palmeiras. Gente, com todo respeito ao Sousa, mas pra mim não dá pro Sousa ser titular no Palmeiras e o Veiga não. Mesmo no Veiga é essa má fase. Então eu acho que é uma fase ruim dele, mas é um cracaço de bola. É um craque de bola, é muito legal a gente ver a confiança que o Abel ele deposita nos jogadores dele, né? A gente viu o Carlos Miguel que passou por uma enxurrada de gols, né, nos seus jogos de estreia. Foram 2 jogos, 6 gols, né, assim que ele estreou. E que qualquer outro jogador teria abaixado a cabeça, teria realmente entrado num momento ali muito ruim da sua carreira. Mas eu acho que dado todo essa blindagem que o Abel fez no elenco, o Carlos Miguel ele levantou a cabeça e, na minha opinião, foi muito bem no último jogo. O que você achou, Matheus? Você acha que o Carlos Miguel também carrega certa porcentagem dessa classificação? Eu acho que o Carlos Miguel, ele não teve muito trabalho a fazer ontem. Afinal, a LDU foi meio que nula no jogo, né? O Palmeiras comandou, ditou o ritmo do jogo. Então o Carlos Miguel, ele não teve muito trabalho para fazer. Foi bem, não levou gol, né? É como você falou, ele vinha de 2 jogos sofrendo 6 gols, né? Ele pegou uma bucha de LDU jogando na altitude e Flamengo jogando no Maracanã, que Bizarro. muito difícil. E eu não achei que ele teve culpa nos gols, assim. Tá, uma bola ou outra pode ser que ele defenderia, mas ele não frangou. E o Carlos Miguel, ele é um ótimo goleiro. E ele provou isso no Corinthians, que Cássio Ramos, o maior ídolo da história do Corinthians, sai, ele simplesmente entra, substitui ele como... E representa muito bem. Representa muito bem, não substitui a altura, mas ele representa muito bem, ele pega muito bem, tanto é que vai pro Nottingham, pra Europa, né? Lá ele ficou meio sumido, volta pro Palmeiras e tem que substituir outro ídolo do Palmeiras, que é o Everton, né? Que é um baita goleiro, né? Pode estar em uma fase não, mas tem as polêmicas com a torcida e está substituindo um grande ídolo do Palmeiras também, e contra a LDU, não sofreu gol, foi bem. Cara, isso é muito interessante. Você trouxe esse dado que eu não tinha parado para analisar ainda, realmente. O que o Carlos Miguel passou na carreira dele, cara, é brincadeira, né? Ele não foi substituir qualquer um no Corinthians, ele foi substituir o Cássio. No Palmeiras é a mesma coisa, ele não foi substituir qualquer um, foi substituir o Everton, né? Cara, então é realmente bizarro, e eu acho que muito disso se dá por conta do mestre Abel Ferreira, né, que
vem completando agora, vai completar seu 5º ano, não é isso? Quinto ano, Foi, já. completou o 5º ano ontem, inclusive. Cara, é incrível a gente ver esse retrospecto do Abel Ferreira. Enquanto tem clubes aí que trocaram de técnico mais de 7 vezes, né? Durante esse período em que o Abel esteve lá no Palmeiras, a gente viu toda uma hegemonia, um trabalho incrível. Eu queria saber um pouco mais do Delgado, o que você acha desse cara que, pra mim, todo mundo tem que parar o que tá fazendo e assistir o que é Abel Ferreira, o que o Abel Ferreira ele passa pra equipe do Palmeiras. Você concorda? Antes de falar um pouquinho do Abel, eu queria complementar o que a gente estava falando do Carlos Miguel agora, que a gente sabe que é muito difícil substituir um ídolo. A gente viu no São Paulo, por exemplo, quando o Rogério Ceni aposentou, o São Paulo demorou quase 10 anos para achar um goleiro à altura, que é o Rafael hoje. Passou Denis, Sidão, eu gosto nem de lembrar, né, Kaique? Andrei. Nossa. Passou a porrada de goleiro que não Para com representou. esse assunto que tá me dando depressão. Então a gente sabe que é difícil lidar com esse tipo de pressão de substituir um ídolo. E sobre o Abel, cara, é assustador, né? É assustador ainda imaginar que o torcedor do Palmeiras, ainda cogita a saída dele, né? São 5 anos de história no Palmeiras. Pra mim já é o maior técnico da história do Palmeiras, sem dúvida alguma. Em 5 anos ele já levou o Palmeiras para 3 finais de Libertadores, o que é algo inimaginável, que há 5 anos atrás, 6 palmeirenses, ninguém acreditava nisso. Então acho que tem muito dedo dele nisso. Eu acho que, como o Kaique falou, essa blindagem que ele faz no elenco é muito importante. O time perde pro Flamengo de 3, perde pra LDU de 3 e ele consegue blindar o elenco, consegue um empate importante contra o Cruzeiro, porque manteve o Palmeiras ali como líder e blindou o elenco. Ontem, quinta-feira, amassou a LDU, então pra mim tudo isso que o Palmeiras vem passando é muito, muito por conta dele. E detalhe que contra o Cruzeiro, se não fosse o Carlos Miguel, Teria perdido. gol do Caio Jorge perdido, Exato. né? Então, cara, é bizarro a gente ver, assim, Histórias assim de o superação andamento. inacreditáveis. A gente vê o andamento que a equipe do Abel tá tendo nesse Brasileirão agora, né? Já são 10 títulos nos últimos 5 anos, podendo agora pro seu 3º título, né, de Campeonato Brasileiro, em 5 anos de comando no Palmeiras. Fora os 10 paulistas. títulos, gente. 10 títulos Fora a é Copa do muita Brasil. coisa, assim. Eu não consigo nem... Os últimos 10 títulos do São Paulo vai chegar lá no ano que eu nasci, tá ligado? Você quer uma comparação? O Abel Ferreira, no Palmeiras, não ironicamente, ele tem de tudo para ser um Alex Ferguson, como o Alex Ferguson foi no Manchester United. Se ele manter uma boa postura, manter o time em ordem e, claro, não deixar a fama e a arrogância subir na cabeça. Porque, claro, ele teve momentos questionáveis que até a própria torcida criticou. Mas ele tem de tudo pra fazer isso. E ele provou fazer isso. E muito novo, né, cara? Sim, Ele tá muito construindo uma novo. história novo, né? O Alex Ferguson, ele já tava... Ele já tava numa meia-idade quando ele assumiu o Manchester United, lá em 1986, 87, se não me engano. E se aposentou em 2013 no Manchester United. E olha, Ou eu seja, vou falar- o Abel Ferreira tem de tudo pra fazer isso. Vou falar pra você, o que a gente... Mas existe também uma possibilidade dele também ir pra Europa e, claro, fazer um trabalho melhor na Era Europa. exatamente sobre isso que eu ia falar agora. Eu acho que a gente, né, nós como os brasileiros, assim, se a gente for realmente tomar o futebol brasileiro como nosso e não simplesmente abraçar o nosso clubismo, a gente vai torcer muito para que o Abel ele tenha um sucesso realmente mundial e não somente aqui em território nacional, que ele vá para a Europa e que ele conquiste títulos lá. Sim, e que ele a seja gente- lembrado pela grandeza dele, não somente no Palmeiras, mas que ele assuma um grande clube lá na Europa e consiga conquistar uma Champions League. Já pensou que maravilhoso que seria Claro, isso? assim, rivalidade faz parte do futebol. Porém, uma coisa é rivalidade, outra coisa é clubismo. E clubismo atrapalha nosso futebol, atrapalha a visão da nossa torcida. Então, e agora a gente vê o Palmeiras de novo caminhando para mais uma conquista, né, do Campeonato Brasileiro. Nesse domingo agora viaja para... Calma que nem tudo tá definido, porque tem o Flamengo também, que é um forte candidato. E o Palmeiras ele tá apenas a um ponto, né, na frente do Flamengo. Agora ele viaja lá para o sul, né, para enfrentar o Juventude, né, no Alfredo Jaconi. Eu queria saber de vocês o que a gente espera para esse jogo. Eu acho que já é algo muito claro, né? Olha, o Palmeiras nessa crescente que ele tá, o Juventude, coitado. O que vocês acham? eu acho que vai ser um 3-1 Palmeiras. Cuidado com o Alfredo Jaconi, tá? Cuidado. Olho no Alfredo Jaconi, que é um estádio perigosíssimo. Posso falar? Sintético. 1-1. 1-1. 1-1. Calma lá, né? Cara, eu acho que o Palmeiras ganha. Acho que o Palmeiras ganha. O Juventude, acho que já tá meio desacreditado. Qual o placar você acha? Vai ser 2x0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras. Tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo. Gente, o Você, Alfredo Matheus, o que você Jaconi. acha? 1-1 também. Ressaca de classificação. Alfredo Jaconi, perigosíssimo. Olho nele, cara. 1-1, 1-1.
Gente... Peraí, vocês estão sendo justos aqui com o que o Palmeiras está apresentando? Não, é que... Ou vocês estão torcendo somente para esse título cair no colo do Flamengo? Não, Não, é, que eu tô torcendo me pra ajuda cair. o Palmeiras ganhar. É meu sonho que o Palmeiras ganhe. Verdade. O Juventude precisa cair logo. Pelo amor de Deus. É uma vaga menos. Pelo amor de Deus. Uma Mas vaga eu menos pra acho jogar a Série que... B ano que vem. Pelo amor de E Deus. tá disputado essa Série B, hein, cara? No? Tá todo Tem mundo muita querendo gente- jogar a Série B. Eu conheço. Fala isso Ó, agora. Todo mundo querendo jogar a Série B ano que vem. Quem também tá flertando ali, né? Parece que daqui uns anos vai querer conhecer é o São Paulo, né? O tricolor querido. Ê, São Paulo, vou te falar, viu? São Paulo que venceu, finalmente triunfamos um jogo. Pô, depois de tantos jogos que a gente passou fome, né? No Campeonato Brasileiro. Vencemos do Bahia, 2-0. Parece que o São Paulo aí simplesmente escolhe os jogos que quer jogar, né? Ah, esse jogo aqui a gente não vai jogar. Esse daqui é uma perninha, aí vai lá e ganha do Bahia, aí depois perninha de novo, sabe? Dá pra prever o que vai acontecer nesse final de ano do São Paulo. O que você acha, Luigi? São Paulo, esses maus resultados que o São Paulo teve em sequência, né? Que foram muitos em sequência, você acha que se deu por conta do psicológico do time que foi abalado? Por conta de questões extra-campo? Porque os jogadores não estão recebendo direito de imagem? Ou porque simplesmente acabou o ano, né? Férias, pai. É incrível a crise que o Santos Futebol Clube causou, né, cara? Depois que vocês perderam bizarro, pra né? nós, nem deu. Não é bizarro. Brincadeiras à parte. Eu acho que o elenco do São Paulo é um elenco mimado. Eu acho que são jogadores muito grandes, num time muito grande, que aceitaram a situação que o clube tá. Então derrubaram o Zubeldia, que na minha opinião não é um treinador ruim, não é um... Ano passado deixou o São Paulo no G4, E até G6. tá fazendo até um trabalho ok no Fluminense. Fazendo um bom trabalho no Fluminense, levando ele pra Libertadores, Ele é um inclusive. bom técnico, eu já falei isso aqui, eu acho ele um bom técnico. Eu acho que ele foi muito injustiçado no São Paulo, a realidade é essa. Então, eu acho que são jogadores Se que... bem que um amigo meu São Paulino, que é o Lucas, um abraço também pra você, e ele chamava o Zubeldia de exterminador do futuro, por não usar a base. É muito bom esse apelido. Você pode continuar, por favor, Luiz. Então, eu acho que os jogadores derrubaram o Zubeldia e aí veio o Crespo e na chegada do Crespo houve uma... Os jogadores resolveram correr para mostrar que o problema era o Zubeldia. Teve um ótimo início com o Crespo, que é um baita treinador. Acho um treinador melhor que o Zubeldia, inclusive. Mas eu acho que os jogadores de São Paulo aceitaram a eliminação para a LDU. Eles foram eliminados, eles sabem que o São Paulo não vai ser rebaixado, eles sabem que o São Paulo não vai cair. Então eles vão ficar ali em 12º, 18º, quem sabe. E enquanto não receber direito de imagem, enquanto não tiver tudo em dia, eu acho que isso vai continuar esse ciclo no São Paulo. O São Paulo é esse ciclo, né? Tava vindo mal, aí ganhou a Copa do Brasil. Aí vai ser campeão de tudo. É assim, o São Paulo, ele... Ó, vou cantar pra vocês os próximos 10 anos do São Paulo. Vocês podem anotar aí, se tiver bet sobre 10 10, vocês é coisa, façam. hein? O São Paulo, ele é assim. Ele começa o ano muito bem. Gente, entreguem as taças. Todo mundo, o São Paulo, pô, campeão da Libertadores, Copa do Brasil, sai da frente. Sai da frente. O São Paulo vai ser campeão de tudo esse ano. Aí perde uma competição. Aí, opa, dá uma balada. Aí vai lá e classifica na outra. Gente, agora vai. Cai da outra também. Aí acabou o ano do São Paulo. Aí começa, fora Crespo. Vai lá e manda o Crespo embora. Chega um cara novo e fala, esse cara é bom. Começa o ano. Gente, a gente vai ser campeão de tudo. E daí é esse ciclo interminável que o São Paulo vive. É cansativo e é chato. Inacreditável, né? A única coisa que eu peço desde o início, desde a época do Zubeldia, é deixem quem está lá trabalhar. Deixem quem está lá trabalhar. Porque, cara, pra mim não tem condição nenhuma. O cara, em 3 meses, ele deixa de ser o novo Alex Ferguson e se torna... Não vou nem falar o nome de ninguém aqui pra não queimar nenhum técnico, mas se torna um cara horrível, que não entende nada de futebol, péssimo de tática, pô. Aí sai do São Paulo... Acontece a mesma coisa no Santos, viu? Porque já Então, aconteceu isso os várias clubes brasileiros, eles têm essa forma de se colocar numa crise que não existe, né? Tá tudo bem, aí do nada, pum, crise. Eles não conseguem simplesmente aceitar que eles estão em emergência, que eles estão passando por uma fase complicada e tal. E eu acho que um rosto que a gente pode dar para todos esses últimos anos do São Paulo é o rosto do Luciano, né? Que é um cara que ele marcou o seu nome na história do São Paulo, marcou seu 100º gol contra o Bahia, né? Tem uma história maravilhosa, mas é muito criticado. A torcida... em muitos momentos a torcida retalia muito ele, né? Culpa muito ele, diz que ele é formador de panelinha e tudo mais, e acaba, né? Eu acho que de uma forma totalmente desproporcional, acaba jogando toda a culpa do que o São Paulo está passando nas costas de um só jogador, né? E a gente vê que o Luciano, ele, muito pelo contrário, ele é um jogador participativo, marca muitos gols e tal, fase ruim todo jogador tem. E eu acho que é um pouco injusta essa cobrança em cima do Luciano todo o tempo. O que você acha, Matheus, né? Que já vocês conhecem muito bem, né, o Luciano. O que você acha do Luciano?
Aliás, a gente que começou a carreira do Luciano, né? O primeiro título dele foi com a gente. E eu acho que todo clube brasileiro tem essa questão de culpar o ídolo num momento ruim. Como é com o Corinthians, 2020, essa época que tinha Cássio, Fagner, Gil, todo técnico que começava a fazer um mau trabalho, a culpa era nos três. Ah, são os medalhões do time, são os ídolos do time, eles que mandam no time, então eles querem mandar o técnico embora. Como é com o Luciano hoje, né? Que, como você disse, o Luciano é um ídolo hoje para a nova geração de São Paulo, né? E a culpa cai nele. E eu acho que cai nele também, por ele se achar um craque, ele não é. Ele é um bom jogador, ele não é Você craque. acha que ele se acha um craque? Ele se acha um craque, ele não é um craque. Ele é um jogador bom. Em que momento o Luciano se achou um craque? Não, ele se acha craque. De bater no peito, o Luciano usar 10 do São Paulo é ridículo. Isso aí pra mim é, dor de cotovelo. Pelo amor de Deus. É dor de cotovelo, não é, Sofia? Dor de cotovelo, pô. Porque ele vai lá e mete pau em vocês toda vez, Não, cara. tá Vocês bom. conhecem o rosto dele, porque ele vai lá e chuta a bandeirinha, porque ele incomoda. O Luciano é isso. Vai me falar que não é dor de cotovelo? Você acha ele, pô, não é craque, não joga nada. Todo Não. jogo vai lá e mete gol em vocês. Não, você tá jogando palavras na minha boca. Mas em que momento que o Luciano cravou que ele é craque? Não, nenhum jogador fala que é craque. Só depois que se aposenta que vai comparação. Tal jogador ou você. Ele não falou que ele é craque, mas ele se acha craque. Você acha que ele não se acha craque? Ele é o 10, o protagonista, não sei o quê. Ele se acha isso. Ele se acha Eu isso. tenho uma opinião sobre isso daí. E a minha opinião é que, ó, é dor de cotovelo. Não. Continuando, vamos lá. A gente vai Não, se deixa eu estender terminar. muito Eu quero tempo terminar aqui. agora. Ah. Agora eu quero terminar. Ah. O Luciano é um bom jogador. Ele não é craque. Ele é um bom jogador. Ele faz gol, ele é carrasco. Só que a culpa vem nele, em jogos da Libertadores, por exemplo, porque tava sem Lucas e Oscar. Então, o Cai sobre ele a craque... responsabilidade. Sim, porque o craque, né, do time se torna ele, por ele ser o 10, né? E só para complementar o que eu tava falando, o Palmeiras é a mesma coisa, né? A crise do Palmeiras é ser eliminado pro Corinthians, né? Nesse multirão de anos aí, né, de títulos, a crise do Palmeiras é ser eliminado. E a culpa foi em quem? Abel. Tanto é que o maior técnico da história do Palmeiras foi totalmente criticado e pedido para ser mandado embora. Sim, eu vi muitos comentários de palmeirenses pedindo o Abel embora. Tá aí. Ó, quem também tem um futuro incerto pelo São Paulo é o Hernan Crespo, né? Não tem nada cravado ainda. Mas algo que é palpável já, que a gente tem plena certeza, é de que o São Paulo termina o ano, né? Enfrenta ainda Flamengo, Bragantino, Internacional e Juventude na Baixada Santista, né? O Morumbi, ele tá alugado para shows. Eu não sei exatamente o que eu acho dessa decisão da diretoria, né? O Júlio Casares, eu não sei o que eu acho dessa decisão, pra falar a verdade. Eu acho que... Já tinha um acordo desde 2023 do São Paulo mandar jogos na Vila Belmiro e o Santos mandar jogos no Morumbi. Sim. Eu acho até ok, pra valorizar a torcida local, pra falar a verdade. Não, mas E até incentivar o turismo da região. A minha incerteza, ela cai sobre... É uma reta final decisiva pro São Paulo. Eu acho que o São Paulo ele pode conseguir uma classificação pra Libertadores no ano que vem. E não ter o Morumbi à disposição por conta dos shows é algo complicado. Se vai jogar na Baixada Santista, se vai jogar no Allianz, se vai jogar em qualquer estádio, pra mim tanto faz. Agora, não jogar em casa, eu acho que talvez não tenha sido uma decisão tão inteligente assim. O que você acha, Luigi? Você acha que o Júlio Casares foi assertivo nessa ou... Vai ser legal, vocês vão no estádio e conseguir ver o jogo, mano, que no Morumbi é foda ver o jogo, né? Longe. Tô brincando. Enfim, achei... É legal também. Eu gosto da Vila Belmiro, primeiro e mas último também programa. acho muito legal. Achei uma decisão erradíssima, na verdade, do Júlio Casares. Como o Arthurzão trouxe a informação, de fato existia o acordo do Santos levar 3 jogos ao Morumbi e o São Paulo 3 jogos à Vila Belmiro. Só que eu não vejo vantagem pro São Paulo nisso. A vantagem só tá no lado do Santos. Porque o Santos, beleza, traz jogo pra capital, consegue renda, a torcida da capital fica feliz. E o São Paulo? São Paulo não tem torcida na Baixada Santista, ou se tem muito pouca. A Vila Belmiro te dá 6 vezes menos renda que o Morumbi. Você não está acostumado a jogar na Vila Belmiro. Não é o estádio que a torcida está acostumada. Você gera revolta na torcida em um momento de instabilidade. Você perde sua casa num momento decisivo do campeonato. Então, assim, não faz sentido o São Paulo jogar na Vila Belmiro. Mais uma vez, o Casares se mostrando ineficaz para ser presidente do São Paulo. Não faz sentido as decisões dele. Tudo bem que para alugar show, o São Paulo ganha uma renda. Mas
O que vale mais, uma renda de um show ou você se classificar para Libertadores? Essa é a pergunta que eu Vai que deixo. tem o Pacaembu, mas fizeram aquelas coisas lá e até agora tá interditado para futebol. Eu acho que vão só liberar ano que vem para futebol. Isso que eu não entendo também. Há uma isso, falta né? de planejamento de ambos os lados. Eu queria entender essa falta de planejamento também. Eu concordo com o Luigi. Eu acho que não faz sentido algum essa decisão de São Paulo. Mas vamos ver o que espera pela frente. Talvez seja até interessante, né? Vou ter a oportunidade de assistir um jogo na Vila, realmente, como você falou. Eu quero muito ir lá. E não faz sentido essa decisão no geral. Mas uma coisa que faz muito sentido é a Safiel. Mandou uma carta de intenções, né? A diretoria do Corinthians, não é isso? Isso. Com a intenção de tornar o Corinthians uma SAF. Né? E para mim faz muito sentido isso, para mim é algo muito assertivo, que melhoraria muito o Corinthians e ser visto como uma empresa e não somente como um time, né, um clube de futebol. Eu acho que isso poderia trazer a época de ouro do Corinthians de volta. Queria saber o que você acha, Arthur. O Corinthians deve virar SAF, a Safiel realmente vem para ficar ou é só barulho? Não tem outra resposta, é sim. Sim, tá na hora da SAF assumir o futebol. Deixa o restante do Corinthians como o clube associativo. Eu sei que o clube social é importante para a história do Corinthians e etc. Tem os seus motivos dos associados, o Parque São Jorge, mas eu não vejo nenhum sentido com o negócio de futebol. Porque quando acaba se misturando, acaba dando problema. Como, por exemplo, o caso do São Paulo, o caso do Corinthians e etc. Eu acho que chegou a hora, porque fora as acusações de corrupção, lavagem de dinheiro, o presidente sofrendo impeachment do Corinthians, tá na hora do Corinthians se tornar uma SAF. E tem muito potencial para isso. E se o Corinthians virar SAF, e ainda com um ótimo gestor, pode ser que dê muito certo. Eles têm muita estrutura para isso, pode ser muito. Embora que também os outros três grandes de São Paulo, Santos, São Paulo, o Palmeiras, também possuem estrutura para a SAF, querendo ou não, porque tem muita torcida, tem muito potencial. Olha, eu não consigo entender porque o Corinthians não aceita a SAF de uma vez, porque em comparação a presidente sendo preso, acusado de ligação com o PCC e etc. Fora toda aquela bagunça de espionagem que falaram no CT, né? Não. Assim, é caso de filme o Corinthians. Beleza que a SAF não é perfeita. Teve casos que a SAF deu muito errado, como a 777 no Vasco, e agora o Vasco tá tentando se erguer e buscar uma revenda. Agora, se você buscar uma SAF boa, como por exemplo o Bahia com o Grupo City, o Botafogo com o John Testor e etc. Bem, tem bons exemplos. Tem bons exemplos, exatamente. Eu queria saber agora dos corintianos, cara, porque eu acho que quem mais apetece esse assunto são vocês dois, né, que estão aqui na bancada, estão aqui pra isso também. Eu queria saber, começar por você, Delgado, o que você acha, deve virar SAF ou não? Cara, a gente já escutou tanta promessa que é complicado acreditar no que eles falam agora, porque o Augusto chegou falando muita coisa, não cumpriu, o Duílio falou muita coisa, não cumpriu, e os passados a mesma coisa. Então, assim... acho que pra torcida vai ser difícil aceitar, até porque a Gaviões com certeza vai ser contra essa ideia, a SAF vai ter que batalhar muito pra convencer eles pra fazer a SAF. Verdade, você prefere o quê? Vocês preferem o quê? Que essas diretorias todas, sem transparência, mentindo pro torcedor, eleitos e sendo cabo eleitoral, e claro, a Gaviões da Fiel apoiando e depois indo contra. Ou uma SAF transparente com um dono que aproxima a diretoria do torcedor, como o caso do Botafogo do John Textor. Você prefere isso? Então, mas eu acho que o que ele estava falando realmente faz sentido. Tem essa divisão, você mesmo tinha falado mais cedo sobre as torcidas organizadas que acabam se vendendo, né, aos diretores. Eu acho que a Gaviões também acaba passando um pouco por isso. Sim. Né? Então, querendo ou não, acho que a Gaviões perderia um pouco do prestígio que ela tem dentro do clube, cortariam as azias da Gaviões. E detalhe, a Gaviões da Fiel foi fundada para ser contra o sistema que comandava o Corinthians na época do Waldir Elu, que apoiou a ditadura militar e tal, e eles se mostravam... E o seu próprio nome é parte disso, né? Gaviões parte disso também, né? Oposição da ditadura também, a Gaviões da Fiel. Ou seja, eles até traíram seus próprios ideais, que nem a torcida jovem, que também foi fundada contra a ditadura para denunciar o linchamento que a cidade de Santos, o time do Santos, sofria na ditadura militar, traiu seus princípios também. Isso é muito... Quando a gente puxa, na realidade a gente vê que a história é cíclica, né? E que as coisas acabam se repetindo muitas vezes. Mas eu queria saber a sua opinião, Delgado. A minha opinião... Cara, do jeito que tá, não dá. A gente tem um presidente que é interino, no caso, que é o Osmar Stabile. Ele não é confirmado ainda como presidente. E,
Cara, eu vi as intenções da Safel, as intenções realmente são boas. Então eu acho que pelas intenções eu aceitaria. Agora, o Augusto de Mello eu também aceitaria no começo e ele fez as cagadas que ele fez, entendeu? Então esse é meu ponto. Aceito com o pé atrás. E, cara, a gente tem vários exemplos. Palmeiras, que não precisou de SAF e gigante. Flamengo, que se organizou lá atrás para colher agora. O John Textor, que você falou, no Botafogo, ele até fez um bom trabalho. Agora, olha o que ele fez lá com o Lyon. Rebaixou o Lyon, deixou o Lyon com ponto negativo. Não, foi rebaixado, ele quase foi, mas... Então, mas ganhou na justiça depois. Ganhou na justiça. Mas o trabalho dele foi horrível lá, ele largou o... Como é o da Inglaterra que ele tinha? Crystal Palace, ele largou... Crystal Palace foi campeão da Copa da Inglaterra. Então, depois que ele saiu. Mas enfim, eu acho que eu aceitaria com o pé atrás. Essa é a minha opinião. Então, acho que na realidade é assim. Eu, como São Paulino, eu gosto muito da SAF. É algo que me apetece muito. Porém, eu queria muito que o São Paulo se reerguesse sem uma SAF. Exato, é a mesma opinião que eu. Assim, mesma opinião. Né? Pela forma que você está falando, pô, o Palmeiras conseguiu, o Flamengo conseguiu, por que o Corinthians não consegue? Por que o São Paulo não consegue? O que você acha, Matheus? Você partilha da mesma opinião que a gente ou não? Vira a SAF, resolve o que tem para resolver logo? Não, eu parto da mesma opinião. E eu digo mais, o Corinthians, ele não precisa de SAF para se reerguer. O Corinthians gera muita renda, muita. O Corinthians e o Flamengo, em termos de visibilidade, de mídia, de questão financeira, são os dois maiores do país. Não estou falando de tamanho, de título. Estou falando em relação à mídia, dinheiro. Cruzeiro tem grande torcida e é SAF. Tá bom, mas não chega a comparação com o Flamengo e Corinthians. Continuando, o Corinthians não precisaria de uma SAF para se erguer. O Corinthians gera muita grana num ano. Claro que tem pagamento de viagem, arena, hospedagem, jogador. Mas mesmo assim, com uma boa gestão, o Corinthians se reergueria facilmente. Facilmente não, porque a dívida está lá em cima agora. Mas com uma boa gestão, seria igual ao Flamengo. O Flamengo, de 2013 a 2018, não ganhou nada praticamente. Aí foi gerindo, né? Foi pagando as dívidas, quitando, e de 2019 para cá é um monopólio do Flamengo, né? Do Palmeiras também. Mas para você ter como exemplo essa gestão. Mas o problema é esse. Quem que vai ser o bom gestor para administrar essa grana, não roubar o Corinthians? Então, assim, é difícil você ter confiança em alguém, como o Delgado disse, Osmar Stabile agora, Augusto Mello prometeu, não cumpriu nada. Duílio, os outros passados, todo mundo promete, achamos que vai ser um bom gestor e acaba que não é. Eu gostaria muito, igual você, que o meu time se erguesse sem a SAF para não perder o tamanho. Mas, se não tem um bom gestor, a saída vai acabar sendo SAF. Olha, eu acho que assim, eu acho que existe os bons gestores, mas existe casos totalmente diferentes, como é o do Flamengo e do Palmeiras, em que o caixa, ele aumenta, né, do nada. Chega um gestor novo e pum, vou injetar aqui 200 mil no clube, né? E vou arrumar o time, como foi o ex-presidente do Palmeiras, né? Gagliotti. Não, antes do Gagliotti. Paulo Nobre. Paulo Nobre. O Paulo Nobre ele, toda essa história que o Palmeiras está vendo agora, graças ao Paulo Nobre, né? Então, tipo assim, não é somente chegar e, vamos arrumar a casinha, não. Tem que entrar um dinheiro, né? Então, mais do que um bom gestor, precisa-se de dinheiro investido, né? Precisa que injetem dinheiro nos clubes. E esse dinheiro do Paulo Nobre está lá até agora, está circulando lá até agora, está colhendo os frutos. É uma maravilhosa história, né? O que ele vem fazendo. O próprio Cruzeiro, o Pedrinho, que agora é a SAF, ele chegou com muito dinheiro lá. Tanto que desde o ano passado, no meio do ano, eles estão contratando muita gente. Sim. Então, assim, eu acho que o Corinthians... o Leonardo Jardim, que é um excelente treinador. Exato. Então, o Corinthians, o São Paulo... Com certeza tem algum investidor interessado a colocar esse dinheiro, sabe? Eu acho que dá para se erguer sem SAF, sim. Então, mas eu acho que o início, né, para você começar a reerguer o time, é você começar a ter resultado dentro de campo, começar a ter vitória, né? Você começar a ter algo que, assim, chame o torcedor para perto. E o Corinthians, né, acabou de ver isso, né? Um triunfo contra o Vitória, ganhou de 1-0 lá. Esse jogo foi lá, né? O Barradão. O Corinthians conseguiu um triunfo incrível, na minha opinião. Eu não imaginava que o Corinthians ia ganhar esse jogo de 1-0, imaginei que seria um empate por 0-0, um jogo muito mascado. O Corinthians vem de vitória e agora ele enfrenta, né, no fim de semana, o Grêmio, no domingo, às 4 horas da tarde, aqui na Neoquímica Arena, esse jogo. Queria saber o que a gente espera para esse jogo. Vamos fazer um placar. Qual placar que vocês imaginam esse jogo? Quero começar pelo Arthur Garbuia. Tiro rápido. Grêmio e Corinthians? Isso. 1-1. Pela terceira vez seguida, 1-0 do Dorival, de novo. 1-1. 2-0. Corinthians. Cara, eu gostei. Gostei. 2-0. Legal. Gostei desses 2-0. Eu vou com 2-0 Grêmio.
Olha como E- você é. Inverteu o time. Eu vou com 2x0 o Grêmio. O Grêmio vai dar um sacode no Corinthians. O Grêmio tá lá se Menezes. balançando também, tá doido pra ganhar o jogo. Ele vai vir ó, com os dois pés na porta. É por tudo ou nada. O Grêmio vem por tudo ou nada. Ninguém imaginou esse placar e esse placar que vai dar no final das contas. Querendo ou não, é um jogo de 6 pontos, né? É verdade, né? É Um jogo verdade. de 6 pontos. A parte de baixo da tabela tá concorrida, hein, cara. Não, é Mas décimo e Esse décimo. aqui é o Tá pior. tendo lá, Bolado. briga por pré-Libertadores lá. Ó, e também é muito bom a gente lembrar que quem mais tá no meio dessa farofa, desse furdúncio aí, é o grande peixão, né? O maravilhoso time da Baixada Santista, que veio de um empate por 2x2 contra o Botafogo. Empate com gosto de vitória, Né? viu? Um gosto de vitória, aquele pênalti no finalzinho foi maravilhoso, cara. Imagina... Se bem que o Santos foi roubado, mas conseguiu esse empate. E esse ponto pode ser muito importante. eu concordo. Ainda mais contra um time, assim, muito bom, que é o Botafogo, que é um time muito bem O que organizado. você Nós achou sabemos. do desempenho do Santos nesse jogo? Olha, eu não achei tão ruim. Porque, apesar do apagão no início, olha, diria pra você que conseguiu se render. E aí teve um golaço do Souza, aquele roubo que não marcaram, aquela falta lá no início da jogada do segundo gol. Mas mesmo assim marcaram o pênalti, que achei até teve que fazer 2 vezes pra marcar esse pênalti. Eu achei inacreditável, e mesmo assim fez. Mas pra mim foi um empate que merecia ser uma vitória. Mas mesmo assim, é um empate com gosto de vitória. Assim como tem um empate com gosto de derrota, é um empate com gosto de vitória ainda mais. Pela situação do Santos, que é pra brigar pra não cair, infelizmente, e o Botafogo, que briga pela Libertadores, assim, não tem muito o que fazer. É o que tem que ser feito. E agora o foco é no jogo contra o Fortaleza, lá na Vila Belmiro, que é um jogo bastante importante. E se o Santos pipocar de novo, pode ser que vai brigar para não cair. Ainda mais que no mesmo horário tem Cruzeiro e Vitória lá em Belo Horizonte. Eu gostei dessa análise que você fez, não somente do jogo, mas também do próximo confronto do Santos. Eu queria saber também do Luiz, se conseguir fazer uma análise assim como o Arthur fez. Bem legal pra gente, assim, um prospecto geral do Santos na próxima partida e como que foi essa partida contra o Botafogo. Sabe, Kaique Miranda, cada jogo que passa eu me surpreendo de como a gente é ruim. É impressionante como o meu time é ruim, velho. Pelo amor de Deus, é muita ruindade num elenco só. A gente conseguiu tomar gol com 22 segundos de jogo. É, foi um apagão. Cara, E a isso posse de bola era do Santos. E Isso o que é mais Santos bizarro. saiu do jogo, não é que... Tipo assim, o Santos saiu, deu o chutão, o Botafogo fez gol. Não, Então, o assim, Igor Vinícius ficou lá olhando a jogada e o Adonis Cias, ele deu um pulinho. Eu Saudade? não entendi. Saudade. Igor Vinícius. Eu avisei vocês sobre esse cara, hein? Eu avisei vocês e eu sobre esse posso cara. falar? Igor Igor Vinícius é Vinícius é craque, muito tá? ruim. Pode ficar, eu gosto dele. Pelo amor de Deus, o Eu cara gosto de dele. cavalo? Não, Eu gosto dele. não, O que você desculpa. espera pra esse final de ano do Santos? Então, como eu tava dizendo, o Santos entrou com 3 zagueiros pra evitar tomar gol e tomou gol com 20 segundos. Ah, tomou 2. Então, assim, Um que foi apagão do zagueiro e do lateral e outro que foi roubado. Então, aí o Santos, ele teve eu gostei do poder de reação do Santos, porque esse é um problema do Santos na temporada, ele toma gol, ele se perde abala. na partida, e contra o Botafogo teve poder de reação, eu saindo atrás 2 vezes, eu gostei disso. Sim, foi na raça, foi assim, querendo buscar um empate ou uma vitória. Beleza que o Santos não ganhou, mas foi um empate com gosto de vitória, que pode ser importante daqui pra frente. E esse jogo destacou muito o Souza, né? Que precisa ser titular no Santos. Infelizmente ele tá suspenso, mas ele, depois desse jogo, acho que roubou a vaga do Escobar. Olha, eu gosto de Escobar, mas ele não tá bem. Completando, como eu ia dizendo, a gente tem um jogo de 6 pontos agora contra o Fortaleza, que é o jogo da temporada. Cada jogo agora, o Santos tem 9 jogos até o final e depois desse jogo é a temida sequência, né, de Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Então o Santos precisa ganhar, tem o desfalque do Souza, que é muito importante. O time tende a ser pela primeira vez igual foi contra o Corinthians, que foi um time que se encaixou bem, né? Então, assim, a expectativa da torcida do Santos tá lá no alto de novo, O né? Neymar vai voltar? Não sei. O Neymar, ele tá recuperado, ele pediu pra jogar contra o Fortaleza, mas o Santos barrou com medo de Ele ia lesionar. acabar se lesionando de novo, que nem nas outras vezes. Mas Porque já falando sobre isso... um mau planejamento da diretoria com o Neymar também, hein? Neymar também não é flor que se cheire, mas a diretoria é pior ainda. Mas sobre o Neymar, eu iria com o Neymar no banco, porque você ter o Neymar no banco, querendo ou não, mesmo na fase do Neymar, dá medo ao adversário. O adversário estar 0-0 o jogo,
O Santos vindo lá e o Neymar sai para aquecimento faltando 5 minutos, o adversário treme na base. Sim, ele pode ajudar Até também. nem com a bola rolando, se tem um escanteio, uma falta, a gente sabe que o Neymar tem esse poder de decisão. Então você falou do fim da temporada do Santos. Eu acho que o Santos até o final vai brigar para não cair. Ali vai ficar Vitória, Santos, Atlético e Inter brigando por essa. E Ceará brigando por essa última vaga do rebaixamento que ainda não foi declarada. E eu acho que o Santos, ele tem time, ele tem mais time que todos esses. Eu acho que o Santos tem um melhor treinador que todos esses. Só que o Santos não consegue jogar bem. Esse problema que você falou do escolher jogar os jogos, não faz sentido o Santos ganhar de 3-1 do Corinthians. Com certeza. E perder pro Vitória na Vila Belmiro. Com certeza. Então, assim, eu acho que os jogadores, eu falei isso no programa, o time do Santos não sabe que é ruim. O time do Santos precisa olhar e falar, a gente é ruim. Precisamos ganhar os jogos na raça. A gente é ruim. Sim, e tem, às vezes, torcedores que acabam se empolgando até demais e esquece que o time é ruim. E aí, quando se frustra, vira uma chuva de caos, de desesperança e tal. Meu, precisa ser humilde, aceitar que o time é limitado, vai ter vitória, vai ter derrota, vai ter empate, assim como qualquer outro clube, paciência. Assim, é bom você não criar tanta expectativa, porque é bom vencer. O problema é o exagero de expectativa nisso. Então, Arthurzão, mas eu até sou um desses, né? Que eu falei que a gente ia pra pré-Libertadores e acabamos não indo. Falei pra você ter calma. É verdade, é verdade. Então, assim, o final da temporada do Santos, eu acho que a gente vai ter, pós esses 3 jogos, uma sequência viável. Nas 3 últimas rodadas, a gente pega Juventude e Sport em casa. Então, Juventude e Sport em casa. Então, assim, são jogos que o Santos precisa ganhar e eu acho que vai acabar ganhando e, se Deus quiser, a gente vai ficar em 14º. Olha, eu queria pegar Vamos recorte. aproveitar. Eu queria pegar um recorte antes do que o Luigi falou, que o Neymar no banco ele já dá um certo medo no seu adversário. Eu quero trazer pro Matheus. Você acha que o Neymar ele dá mais medo no banco ou vestido de Batman no vestiário? Pro Coringa de Batman no vestiário. Não, acho que eu concordo com o Luigi. Ele dá medo no banco. Querendo ou não, você ter o Neymar no banco, como ele mesmo disse, o adversário já olha. O Neymar é de outro planeta, assim, né? A habilidade que ele tem é indiscutível. Então, você ter o Neymar no banco, trema o adversário. Não tem o que fazer. A chance do Neymar entrar no jogo, ele pode mudar o resultado a qualquer momento. E como você tinha mencionado antes, em outras lives anteriores, o Neymar, bem fisicamente, para jogar 10 minutos, 15 minutos, é excelentíssimo, né? Ele vai desempenhar o melhor de si. Olha, então só pra gente matar esse assunto Neymar, né? Eu queria perguntar pro Arthur. Tem um grande ponto de interrogação sobre o futuro do Neymar no Santos. A gente tem alguma atualização sobre esse caso? O Neymar ele vai ficar, ele vai sair, vai ter a permanência dele realmente ou não? Olha, existe sim um acordo para que ele fique, caso o Santos fique na Série A. Mas mesmo assim, eu acho que ele fica da mesma forma porque, infelizmente, não vai ter outro time para ele escolher. Mesmo que haja o rebaixamento, você acha que ele permanece? Eu acho que... Aí não sei. Que dinheiro, Arthurzão, cara? Né? É louco? Porque, né? Até porque, infelizmente, querendo ou não, se ele sair do Santos, vai ser uma decisão muito burra dele. Talvez a maior decisão mais burra que ele já tomou na vida. Porque, querendo ou não, ele dá dinheiro, dá arrecadação, dá tudo. Eu vejo alguns santistas reclamando e tal, mas, olha, ruim com ele, pior sem. Você prefere o quê? Com certeza, com certeza. Sem ele, vai ser o quê? O Marcelo Teixeira dominando tudo, que também esse é o outro blogueirinho da Belmirolândia, né? Só pra Não gente... sei quem é pior, a Belmirolândia ou a panela dos Faria Limer de São Paulo. Nossa, cara, aí que é dá uma pior. briga boa, tá? Dá uma briga boa. Eu gostei desses Não, termos, eu tô cara. falando de dentro do Santos, que tem o grupo dos Faria Limer lá dentro, que são da capital. Eu gostei desses termos, Arthur. Olha, então, só pra gente finalizar Vamos. agora o assunto do Santos, nesse sábado agora, às 4 horas da tarde, na Vila Belmiro, Santos e Fortaleza, eu vou fazer uma rodada de palpites aqui com todos os participantes. Aê! Eu queria começar pela minha esquerda dessa vez agora, Matheus, o que você acha? Se não ganhar do Fortaleza, tá rebaixado. Dito isso, 1-0 Santos. Gostei. Luigi. 2-0 pro maior time do Brasil.
3x2 Santos, chorado. Que isso, não fala isso. Não. 3x2 Santos. 3x0 Santos. Caraca, 3x0 Santos? Eu acho que vai ser uma partida que vai ser tipo o nível do Corinthians, vai iludir a torcida. O que vem pela frente aí depende, mas querendo ou não... A gente vai ganhar do Palmeiras, você vai ver. Olha, eu vou Eita, trazer, calma lá. um resultado aqui que eu acho que é bem possível, viu? Santos 1, Fortaleza também 1. Um empate em plena Vila Belmiro, 4 horas da tarde. E aí esse Um gosto de resultado é ruim. derrota, vai trazer uma Aí é- complicação pro Um gosto de Santos, Série B, né? Aí é crise, O irmão. gosto de Série B já tá ali flertando, né? Nossa. Tá ali, tá um passo, né? Que tristeza que seria ver o Santos cair de novo, né, gente? Olha, então eu queria agora agradecer, né, primeiramente a você aí de casa que participou desse programa maravilhoso, que acompanhou a gente até o fim. Muito obrigado, Mundialista só existe por conta de você que é apaixonado em futebol, você que é apaixonado em notícia e você que gosta dessa resenha, gosta desse clima amistoso que temos aqui. Eu queria começar agora com os meus participantes, né, a finalização de vocês. Eu gostaria que o Matheus desse as considerações finais dele e dissesse o que ele achou do programa de hoje. Primeiramente, meus parabéns, cara, você foi muito bem hoje. Te agradeço. De verdade, vocês, meninos novos aí, tem todo o futuro pela frente, né? E o Mundialistas eu acho que é a casa de vocês. Sejam muito bem-vindos e sintam-se capazes de fazer o que bem entenderem aqui. Vocês são muito bem recebidos sempre. E aqui esse lugar aqui é o lugar de vocês. Te agradeço, irmão. Bom, muito obrigado por essa oportunidade, por ser escalado hoje, por receber essa chance presencialmente. Eu gostei muito de estar aqui, né? Gostava muito de fazer em casa aqui, estar presencialmente, olhando no olho de cada um. É muito bom, quero agradecer demais, foi muito gostoso hoje, passou muito rápido. Querendo ou não, falar de futebol que a gente ama, então é sempre bom demais. E a nova geração está presente hoje, né? Está em peso no Mundialistas. O novo sempre vem. O novo sempre vem. E eu quero finalizar cravando uma coisa aqui, que a gente começou falando no começo do programa. Eu cravo aqui. Felipe Luiz, depois Ancelotti, é o próximo técnico da seleção brasileira. Eu acho que antes ele vai vir pra algum outro clube. Eu acho também. Depois Ainda mais da Mas Europa. Não, a ele CBF quer tem renovar com o interesse do Ancelotti Atlético de pós-Copa. Madrid. Então, Zinho, faz isso. Não, então, depois que o Ancelotti sair da seleção, a CBF vai atrás do Felipe Luiz. Olha aí. Ele finalizou, né, começando uma nova discussão, né? Já vai lá, vai mais meia hora de programa. Queria agora passar pro Luiz de novo, pra você também, Luiz, meus parabéns, de verdade, cara. Programa excelente. É muito animador pra gente estar aqui, né? Meu segundo programa apresentando, mas é muito animador pra mim estar aqui e ver o pessoal novo começando bem, como foi o programa de vocês, como foi o programa do VH, né? Eu acho que a gente olha pro futuro e fica animado. Tem coisas boas a vir pela frente. Valeu, Caicão. Queria parabenizar o Teus também pelo primeiro programa dele. Eu não me canso de agradecer vocês, né, que é especial demais pra mim estar aqui. Vocês me abriram essas portas de estar realizando meu sonho de falar de futebol. Valeu, chefe. E então, assim, a gente sabe como a gente é unido, é o nosso diferencial, nossa união, né? Então, sempre agradecer vocês. Hoje mais um programa espetacular de todos nós. Então, assim, muito obrigado e espero estar aqui mais vezes. É isso aí, maravilhoso. Isso Com aí. certeza vai estar, pode ter certeza disso. E também à sua esquerda temos ele que foi maravilhoso no programa de hoje. De verdade, gente, estou muito animado com a estreia de vocês, cara. De verdade mesmo. Vocês levaram o nível tá lá em cima, tá? A régua tá lá em cima. Vocês não vão poder apresentar um programa ruim agora. Tá todo mundo esperando aqui de vocês, ó. Denilson Show, Ronaldo Giovanelli e Renata Fã. Sabia que ia vir essa. E aí, Delgado, eu quero essa consideração final. Meus parabéns, cara. É isso aí, vamos pra cima. Valeu, Caicão. Meramente, igual o Luiz falou, só agradecer vocês aí pela oportunidade, pela chance de apresentar aqui com vocês. Acho que é o sonho, né? Nosso sonho, comentar. Então, a gente está muito feliz, pode ter certeza. Parabenizar o Teus aí pelo primeiro programa também. Parabéns, irmão, tamo junto. E tem uma bomba não, né? Não igual a do Teus, mas estarei no jogo domingo, então teremos conteúdo lá no estádio. Trouxe em primeira mão, tá? Primeira mão, teremos conteúdo, não sei se vai sair no domingo, na segunda, mas teremos conteúdo lá no estádio, lá na Arena Corinthians. E coitado por quê? Vamos ganhar, pô. Vamos ganhar. Mas Pagou o ingresso. Grêmio e Corinthians vai ser na Arena do Grêmio, não? Não, vai ser Não, na Arena Neoquímica. Não, Química. Ah, acho que vocês confundiram. Ah, é? O quê? Acho que vocês falaram que ia ser em Porto Alegre. Não. Ah, então vou... Vai ser aqui na Neoquímica. Ah, sim. E pra finalizar, Arthur, gostaria das suas considerações finais. O que você achou do programa de hoje? Muito obrigado de novo por estar aqui. É muito bom estar ao seu lado. Olha, eu queria agradecer especialmente, parabéns aos estreantes aqui. Fico muito feliz.
agradecer os estudantes do meu lado. Muito obrigado por mais um programa, a todos que assistem, um abraço a todos meus amigos, a minha família, especialmente que Deus nos abençoe hoje e sempre. Olha aí, maravilhoso, né? Amém. Queria agradecer também, amém. Amém. Eu queria agradecer também, né, agora estando aqui na minha posição de apresentador, queria agradecer a nossa equipe que está lá dentro, sempre maravilhosa, o João Pérez, a Débora e a Sofia Tosta, vocês são maravilhosos, gente, de verdade. É sempre bom a gente valorizar toda a equipe que não aparece na frente das câmeras, mas que também fazem parte disso daqui, eles que movimentam isso daqui. Sem eles, a gente seria só 5 pessoas sentadas na frente de câmeras desligadas. Verdade, sem áudio. Sem áudio, sem nada. E só sem a gente as camisas conversando de penduradas futebol, aqui. Porque é difícil isso aqui, né? Então é isso, gente. Pra você que tá aí de casa, muito obrigado pelo programa de hoje. Muito obrigado por ter ficado até o final. E pra gente finalizar com esse nosso estúdio maravilhoso aqui, joga na aberta. Vamos finalizar na aberta hoje. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima quinta-feira. Valeu, gente.